pessoal, tudo jóia com vocês? Para o vídeo de hoje eu trouxe a decoração de um bolo com o tema Liga da Justiça Super-Heróis. Fiquem até o final e deixe seu comentário sobre o que achou. Eu iniciei batendo chantilly gelado, uma consistência que ficasse um pouquinho mais mole, para que a gente consiga fazer a decoração com espátula de textura, que necessita ser um pouquinho mais mole. Para atingir meu chantilly, eu utilizei os corantes em gel da Mix, azul e violeta. Na embalagem do azul estava escrito só azul. Então, os corantes azul e violeta deram essa tonalidade, eu gostei bastante. Depois, com o chantilly já atingido, eu coloquei ele num saco de confeitar e depositei no bolo, tentando deixar as camadas bem uniformes, o mais parecido possível com a quantidade de chantilly uma da outra, para deixar o bolo bem retinho. Em cima eu coloquei um pouco de chantilly e comecei a alisar com uma espátula de degrau. Eu gosto sempre de alisar primeiro a parte de cima, porque quando eu aliso a parte de cima, as quinas descem, como vocês podem ver, e quando eu vou alisar a lateral, elas sobem e eu consigo fazê-las no final e deixar o bolo bem retinho. Caso contrário, eu vou ter uma dificuldade maior de fazer e deixar o bolo bem retinho. Essa parte de cima eu não preciso deixar ela tão lisinha assim, porque eu vou fazer um trabalho com o pincel. Mas a partir do momento que eu ver que já tá bom, que tá lisinho o suficiente, eu já passo para a lateral, abraçando o bolo com a espátula. Se eu deixar essa espátula do vídeo reta, ela vai tirar o chantilly e eu não vou conseguir deixar o bolo lisinho, vai tirar o chantilly, né? Então eu abraço o bolo para deixar retinho e vou fazendo esse movimento até eu ver que o bolo está bem retinho o suficiente para fazer a minha decoração com a espátula de textura depois. Você pode ver que a espátula ela tira um pouquinho o excesso do chantilly, que isso é muito bom, que não fica aquela quantidade toda quando você for comer de chantilly. No final, então, eu vou fazendo as quinas do meu bolo. Eu mostrei um pouquinho aí para vocês. Pego a espátula de degrau e arrasto o resto de chantilly que sobrou em cima para dentro, deixando o mais reto possível. Então eu vou alisando até deixar bem lisinho, o suficiente para depois eu fazer o meu trabalho com a espátula. Nessa lateral eu tive um pouquinho de dificuldade porque a minha espátula não era totalmente do tamanho do bolo, ela era um pouquinho menor, mais baixa. Mas eu consegui porque no final eu não iria deixar essa parte de baixo assim. Eu já estava com os planos de fazer um cachepó na cor cinza na parte de baixo. Vocês vão ver aí como eu fiz e deu certo no final. Com a espátula de textura, eu vou abraçando o bolo da mesma forma que eu fiz para alisar antes. E no princípio eu preciso marcar o desenho que eu quero fazer no bolo. Então eu vou deixar ela mais retinha no início e depois eu vou abraçando só para finalizar e deixar o desenho mais demarcado. E eu não quero tirar o chantilly, então vai sair assim só o excesso para não ocorrer o risco de aparecer alguma beiradinha do bolo do fundo, que não fica legal. Eu uso agora o pincel para fazer a demarcação na parte de cima, para fazer um desenho, um charme na parte de cima, porque eu gosto e não gosto de tão liso assim. Aí eu acho que fica um pouco mais bonitinho e um charme, né? Que mostra que a gente fez com capricho. E faço a demarcação igual a gente fez na lateral. Agora eu vou fazer no cachepó. Eu tingi um pouco mais de chantilly na cor preta, eu coloquei um pouco menos de preto para deixar a cor cinza, porque o chantilly branco com a cor preta, com o corante em gel preto dá cinza. Então eu vou fazendo aí algumas camadas assim embaixo, só na parte de baixo. Algumas camadas eu fiz 2 camadas e eu aliso para esse chantilly subir um pouquinho e fazer o nosso cachepó, que é essa parte de fora cinza, que é uma camada de chantilly a mais
que não vai fazer tanta diferença na hora que você for cortar, não vai fazer tanta diferença. E elas vão ficar assim, com essas quininhas imperfeitas, como a gente disse. E para decorar essas quinas, a gente geralmente utiliza, se quiser, um pó de decoração. Eu utilizei aí o pó de decoração na cor ouro dourado, porque eu acho que ia ficar um pouco mais bonitinho, né? Essas quininhas mais perfeitinhas, mais caprichadas, e ia ficar o dourado mais bonito com a cor azul e o cinza, que ia se destacar bem aí nessa parte aí. Então eu fui pintando com um pincel, eu diluí um pouquinho desse pó de decoração na cor ouro e um pouquinho de água e fui pintando as laterais para ficar assim. No final eu vou colocando os toppers que eu mesma faço. E no meu é o tema Liga da Justiça. Você pode colocar outro tema com essa decoração que você acha que fica legal. Esse é o resultado final do nosso bolo. Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.